Eu tava fazendo um evento esse final de semana, e aí chegou um momento em que eu entrei com 5 videomakers no elevador, porque a gente ia descer pra gravar uma coisa lá embaixo no hotel onde a gente tava fazendo o evento. E aí uma mentorada saiu do outro elevador, viu a gente descendo, achou que tinha entrado no andar errado, e sem olhar o andar que ela tava, entrou no elevador e desceu. Aí eu perguntei, Elane, por que você desceu? Ela, vocês estavam descendo. Aí eu falei... Entendeu minha metodologia explicada na prática aqui por você? O ser humano, ele tende a mimetizar o que os outros estão fazendo. Davi Ribas, o que é um movimento? O movimento, ele é um fenômeno social mimético. Ele é um fenômeno social natural. O que acontece? O ser humano, ele não é um ser com identidade individual. Ele não é um ser com desejo individual, com porra nenhuma individual. Na verdade, se a gente for olhar sociologicamente, chamar o ser humano de indivíduo já não é muito certo. Porque o ser humano, todo desejo humano é um desejo mimético. Ou seja, é um desejo que ele é montado pelo espelhamento social. Então, eu tô lá, num ambiente, eu vejo meu pai desejando uma coisa, meu amigo desejando uma coisa, minha mãe desejando uma coisa, o grupo que eu tô inserido desejando uma coisa, e o meu cérebro tende a copiar, pela neuroplasticidade, o que tá acontecendo naquele ambiente, o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão querendo, o que as pessoas estão sentindo. Tudo que você compra, tudo que você ama, tudo que você odeia, tudo que você quer, tudo que você não quer, você aprendeu a querer ou não querer com alguém que você visualizou no teu ambiente. Então, o movimento nada mais é do que o fenômeno social que dita o fato de que o ser humano, ele tende a seguir a manada. Ele tende a seguir o mesmo sonho que todo mundo tá seguindo, ele tende a seguir o mesmo objetivo que todo mundo tá seguindo, a comprar uma mesma coisa que todo mundo tá comprando. Tem um TED Talks de um cara chamado Derek Sivers, não sei se você já ouviu falar. O Derek Sivers, ele tem um TED Talks chamado Como Nasce um Movimento, onde ele explica assim. Caraca. Tem um monte de gente sentada num parque, naturalmente, assim, todo mundo quieto, e um cara maluco começa a dançar, sozinho, no parque. Tá. Quando só ele tá dançando, ele é um maluco, ele é um doido. A partir do momento em que o segundo olha pra ele e fala, eita, é possível, levanta e começa a dançar, ele se tornou um líder. Nesse momento ele é um líder de movimento. 2 pessoas começam a dançar, a terceira fala, então eu também posso, e começa também. A quarta fala, eu também posso, e começa também. É um vídeo isso, que tem na internet. Daqui a pouco o parque inteiro tá dançando e o normal é dançar. Isso é criação de movimento. E a loucura é que talvez essas pessoas, de certa forma, tinham esse desejo e esse cara foi dançar escondido. E despertou isso e fez com que elas fossem pra lá. Só falta um líder. Por isso que eu disse, ele é um louco quando só ele tá dançando. Quando o segundo adere à mimética social, ele se torna um líder. E aí vem o terceiro, o quarto, o quinto, e naturalmente ele se torna um movimento, ele se torna uma tribo em direção ao mesmo sonho. Todas aquelas pessoas talvez já tivessem o desejo inconsciente de, e se eu dançasse aqui? Mas como tá todo mundo sentado, eu não vou levantar. Agora, a partir do momento que tá todo mundo dançando, o que tem de errado então em dançar também? Uhum. Isso é a criação de movimento. O ser humano, ele é feito disso. Isso é o maior suco de ser humano. Inclusive, uma coisa engraçada. Eu tava fazendo um evento esse final de semana, e aí chegou um momento em que eu entrei com 5 videomakers no elevador, porque a gente ia descer pra gravar uma coisa lá embaixo no hotel onde a gente tava fazendo o evento. E aí uma mentorada saiu do outro elevador, viu a gente descendo, achou que tinha entrado no andar errado, e sem olhar o andar que ela tava, entrou no elevador e desceu. Aí eu perguntei, Elane, por que você desceu? Ela, vocês estavam descendo. Aí eu falei... Entendeu minha metodologia explicada na prática aqui por você? O ser humano, ele tende a mimetizar o que os outros estão fazendo. Ele quer seguir, mesmo às vezes que seja errado, mesmo às vezes que seja certo. Ou que não faça o menor sentido, até. Tipo aquele outro coisa do elevador, aquele outro teste do elevador, que o cara entra no elevador, tá todo mundo de costas. Ali entra, pensa um segundo e fica de costas também. Isso é um suco de ser humano. Então, movimento nada mais é do que o fenômeno baseado nesse suco de ser humano. Na ideia de que o ser humano vai seguir a manada, de que o ser humano não tem desejo individual e de que ele vai ser completamente formado pelo ambiente. O que é um movimento? É o ser humano se juntando com outros seres humanos em direção ao mesmo objetivo, se movimentando em direção a esse mesmo objetivo. Aí isso desdobra em 1 milhão de coisas que formaram a cultura, a política, a religião, o mercado, o capitalismo, tudo foi formado pela criação de movimentos. Tudo ao longo da história tá relacionado a isso. Tipo, na tua visão, isso aí é, sei lá, o que rege a humanidade. A humanidade. Nada no mundo aconteceu sem a criação de um movimento, pequeno ou grande.
Toda grande mudança, toda grande revolução, toda coisa interessante que aconteceu na história, aconteceu porque um líder se levantou, um retardadinho copiou, todo mundo olhou e falou, quero também! E começaram a seguir esse cara. Tudo que aconteceu na história. Qual tu acha que é o movimento mais antigo, talvez, da história, assim? As tribos, né? As tribos? As tribos antigas. Se você olhar, inclusive, pra conjuntura da sociedade hoje, né? Uma família. O que é uma família? Uma família nada mais é do que uma tribo em volta da fogueira. A televisão se tornou a fogueira, o sofá se tornou o chão que eles estavam sentados. Mas a simbólica é exatamente a mesma. É uma família, uma tribo, onde você tem uma luz no centro, que simboliza a conexão com Deus, ou enfim, a conexão com o novo, a conexão com algo maior. Com conhecimento. Com conhecimento, ou foda-se o que seja, mas é a conexão com algo maior. Seria fácil explicar assim. É uma tribo sentada em volta da conexão com algo maior. Isso é, a tribo em volta da fogueira dos mais antigos povos da humanidade, dos pajés, do povo maia, asteca, sempre foi formado assim. E daí ali tu tem uma hierarquia já, normalmente. Normalmente você tem um mestre, um líder, que é o cara que conduz a cerimônia ali sentado, é o cara que conta as histórias e que evangeliza as histórias, as mensagens, as práticas e o código de conduta daquele povo. E você tem as outras pessoas sentadas em volta que ouvem esse cara, respeitam esse cara como líder daquela tribo. E esse líder define também uma outra hierarquia, que é a hierarquia abaixo dele. Então você tem o líder, você tem o cara mais próximo do líder, que é o apóstolo, você tem o cara mais abaixo desse apóstolo, e se você olhar, a Igreja Católica foi formada assim também. Você tem o Papa, o Cardeal, o Bispo, então a estrutura da sociedade é a mesma. Ela é sempre baseada... É a mesma coisa sempre, na hierarquia dentro de uma tribo que tá buscando o conhecimento e a conexão com algo maior. Toda a humanidade é explicada assim, tudo que acontece de importante no mundo foi explicado assim, e tudo que vai acontecer vai ser explicado assim. Cara, isso é bizarro, pô. É como se literalmente tivesse um chip no cérebro, vamos supor que o cérebro fosse uma máquina, assim, né? Do ponto de vista de um computador. Tem uma parte ali que diz, é assim que funciona e deu. É, e reclama com Deus. E reclama com Deus. Mas se você parar pra pensar, o ser humano tem um chip muito louco na cabeça, né? Que isso reclama com Deus total, que é assim, o ser humano... ele associa a falta de amor à morte. Por quê? Faço a menor ideia. Por desejo de sobrevivência. Aí os neurocientistas vão explicar de N formas diferentes, mas é um fato. O ser humano tem tanto medo de não ser aceito, reconhecido e amado, quanto tem da morte. E existe uma associação direta da falta de amor à morte. Então, para um ser humano não ser aceito pela tribo, é a mesma coisa que morrer. Libera as mesmas coisas no cérebro dele e os mesmos sentimentos no corpo dele de que se ele tivesse à beira da morte. Então a gente evita a solidão, a gente evita o ser diferente, a gente evita o não ser aceito e reconhecido e amado pela tribo vigente, porque eu sinto que isso é a mesma coisa que a morte. Isso é um chip que tem na cabeça do ser humano que obriga ele a seguir o efeito manada. Isso talvez se manifeste também em outros animais, mas eu acho que por o ser humano ter uma comunicação mais complexa e ser mais inteligente, de certa forma, acho que a gente ficou mais interessante o jogo, né? Eu acho que todos os animais de fato manifestam isso. Mas o ser humano dá nome. O ser humano botou branding na coisa, né? Tipo assim, todos os animais, sim. Se tá todo mundo indo, então eu meio que vou também. Isso tipo, tem uma matilha de lobo. Tem uma matilha de lobo indo, o lobinho que tá solto, ele vai também, e tem o alfa que vai na frente. Isso é uma coisa do mundo animal. O ser humano é animal, então é natural. Só que o ser humano não só segue a manada, ele dá nome pra manada, ele cria a logo da manada, a identidade visual da manada, a música da manada, o estilo de vestimenta, as regras, o sagrado, o profano, o que não pode, o que não pode. Então o ser humano deixou bonito, né? Ele deixou o efeito manada animal sexy e vendável, né? Por causa da capacidade de pensamento que a gente tem. Capacidade de criação e por aí vai. Tá, eu acho que quando tu fala disso, não tem como a gente não pensar em Jesus. Porque talvez tenha sido o maior movimento da história. Tu bota nessa categoria. Cara, o cara, ele... Tipo assim, nenhum outro líder de movimento, que é como eu costumo colocar a galera nessas categorias, conseguiu cortar a história no meio. Meu Deus, tipo, o cara foi tão... Ele incomodou tanta gente... que ele foi capaz da galera falar assim, ó, tem o antes de Cristo, aí veio esse caralho desse revolucionário maluco, e tem depois de Cristo. O cara cortou a história da humanidade, o calendário no meio. Os caras precisaram moldar o calendário a ele. Então, pra mim, foi o maior líder de movimento da história. E querendo ou não,
foi um cara que, assim, vamos lá, Fermento, a gente não vai falar aqui, vamos até combinar isso aqui, combinar com quem tá assistindo, a gente não vai falar aqui nessa análise do Cristo. Nós vamos falar de Jesus. Tá. Eu gosto de separar as duas coisas, porque senão vem os católicos e vão dizer, como é que é esse Jesus? Eu estou falando da pessoa Jesus. Eu tô falando do cara de 20 e poucos anos que de chinelo no meio do deserto montou a revolução e fez o Império Romano querer matar o filho da puta. Eu tô falando desse cara. Do cara que conseguiu de chinelo no meio do Oriente Médio fazer o Imperador Romano parar o que ele tava fazendo pra ir lá matar um carpinteiro. Não do Cristo, da profecia, da religião, porque aí entra na questão espiritual, onde a explicação vai sempre ser, tá, mas ele é filho de Deus. Sim. Então vamos tirar o fato do filho de Deus, vamos tirar a imagem do Cristo e vamos pensar no cara Jesus. No fenômeno humano. No fenômeno humano que é reproduzível por qualquer outro ser humano que quiser reproduzir. Sem os milagres, sem ressurreição, toda essa coisa. Essa coisa é uma coisa mais simbólica e mitológica que a gente pode falar ainda hoje, mas inicialmente, vamos olhar pra Jesus na conjuntura social do cara. Que era um cara Tá. de 20 e poucos anos. Sozinho no Oriente Médio. Filho de um carpinteiro. Ele era carpinteiro. Ele olha pro mundo, olha pra realidade, olha pra sociedade e fala, essa porra tá errada. Olha pros fariseus, olha pro judaísmo, olha pra religião e diz, isso aí tá errado. Ele passa um tempo no deserto, tem um encontro espiritual, um encontro com a própria identidade, uma individuação própria, e volta com fogo na mão, doido pra acabar com todo mundo. Esse cara fala coisas que incomodam o status quo. Esse cara une pessoas que seguem ele cegamente, que abandonam as suas vidas, porque o fato é, os apóstolos abandonavam as próprias vidas. Né? Naquela série The Chosen mostra muito isso. O Mateus tá lá como o cobrador de impostos do Império Romano, e o Jesus vira pra ele e fala, mano, se tu crê em mim, me segue aí. E o cara fala, fechou. E começa a seguir ele. Larga tudo. E infinitamente larga a vida. E o cara era rico pra cacete. Só que ele larga aquilo ali e segue Jesus de pé descalço pra viver no meio do deserto, no Oriente Médio. Tá? Pensa, o Oriente Médio naquela época, irmão. Loucura total. Era só bárbaro, deserto, um monte de civilização meio tosca. Umas tribos tentando invadir o Império Romano e loucura. Se hoje eles estão em guerra, tu imagina naquela época. Como é que não era uma cidade querendo derrubar a outra, a quantidade de matança. Isso era o Oriente Médio daquela época, tá? Uma guerra santa que vem desde Gênesis. E aí, os caras pegam Jesus, bota o cara com um monte de apóstolo. Ele junta 12 caras que seguem ele fielmente, que acreditam nele como grande salvador. E a cada cidade que ele passa, ele sobe num palanque. E fala. Discursa 2 horas e leva 300 negros com ele. O que o Império Romano vai pensar sobre um cara desse? É, a maior ameaça. Esse cara é uma ameaça, esse cara é um revolucionário, tá maluco? Toda cidade que ele passa, ele ganha um monte de eleitor. Toda cidade que ele passa, todo mundo diz que o cara é rei, que ele é o verdadeiro rei, que ele é o verdadeiro rei. Ele dizia, ele se autoproclamava. O rei dos reis. Ele se... Mano, isso é muito foda, ele se autoproclamava. O cara dizia, eu sou o rei. Eu sou Deus. Cala a boca e me escuta. Se você não acredita nisso, você tá errado, você não entendeu nada. Tinha uma retórica, com certeza, extremamente persuasiva. Um jeito de falar que só canalizando mesmo. Só que, ao mesmo tempo, ele pregava coisas que faziam sentido pra época e pras necessidades. Faziam sentido pro básico do ser humano, só que não era o óbvio na época. Né? Tipo o quê? Como assim? Tipo, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. É o básico da vida. Tipo, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso era o que Jesus pregava. Perdoa o teu inimigo. Isso era o que Jesus pregava. Porque aí você vai ficar bem. Se alguém te atacar, dê a outra face. São coisas clássicas. Nada de Jesus era muito diferente do que é natural. Ele pregava aquilo que é natural. Só que a humanidade na época vivia de forma tão antinatural que Jesus pregar o que era natural era revolucionário. Era diferente, era ameaçador. Aí o cara começou a criar tanto seguidor
que o Império Romano olhou pra ele e falou: eita, vamos matar esse cara. Tá muito... fazendo barulho demais. Tá tendo gente demais, tá tendo apoio demais. Isso tudo levou anos. Assim, Levou 10 anos. 10 anos. 10 anos. O cara foi juntando. Jesus morre com 30 e poucos anos, né? 33. 33 anos. E inclusive esse número é simbólico, a gente pode entrar nisso, né? É? Que é 33 vértebras do corpo que levam a 33 seria o número da ressurreição, mas aí entra numa metafísica muito Entra numa louca. metafísica, se é coincidência, se não é. Entra na metafísica muito louca, mas Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.